Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Alone 2020. Fique atento a spoilers. Aida está em um estado de desespero total. É o 42º dia desde o início de uma pandemia mundial. Com a comida acabando e ninguém mais por perto, ele decide acabar com tudo. Mas vamos ver como tudo começou. Ele acorda uma manhã como qualquer outra, ao lado de uma mulher que ele provavelmente conheceu na noite anterior. A mulher se afasta enquanto Aidan ouve uma comoção do lado de fora e liga a televisão. Uma transmissão de emergência é exibida. Ao mesmo tempo, ele também ouviu o som do caos do lado de fora de seu apartamento. Quando o protagonista saiu para a varanda, ele viu pessoas correndo e atacando uma garotinha. Então, de repente, um helicóptero fora de controle colidiu com um dos prédios. Começa o pânico total, mas para piorar as coisas, um homem desconhecido entra em seu apartamento sem bater. Ele diz que é seu vizinho e encontra a porta aberta. O vizinho tenta acalmá-lo, mas naquele momento, a notícia do surto de zumbis está sendo transmitida pela televisão. De acordo com as notícias, o vírus zumbi foi espalhado pelo sangue de arranhões e mordidas. Uma pessoa infectada com o vírus zumbi sangra pelos olhos, grita e pratica canibalismo. Aidan percebe o arranhão no pescoço do homem e pega uma faca. Ele começa a tremer e diz para ele sair de casa. De repente, os olhos do vizinho começam a ficar vermelhos. Felizmente, ele ainda está consciente e sai da casa para não infectar Aidan também. Mas assim que seu vizinho sai, ele é imediatamente atacado por zumbis no corredor. Aidan está muito confuso e assustado. A notícia o aconselha a ficar em casa, manter uma distância segura ou, melhor ainda, não ver ninguém. Aidan tenta ligar para o pai, mas não há mais sinal. Conforme os dias passam, Aidan começa a marcar com um marcador no espelho o número de dias em confinamento solitário. Ele enche a casa com post-it motivacionais. Ele barrica a porta com a geladeira e reorganiza as coisas em seu apartamento. Durante todo o tempo, as reportagens dizem que não havia mais acesso à água nas grandes áreas metropolitanas. Naquela noite, Aidan grava seu primeiro blog de vídeo. Ele tenta narrar sua situação, mas os infectados do lado de fora da porta continuam fazendo barulho. A reportagem revela que os infectados estão realmente cientes do que estão fazendo e gostariam de evitar causar danos, mas algumas áreas do cérebro estão danificadas e não podem parar. Depois de 2 semanas, Aidan percebe que não tem mais acesso à água potável. No processo, ele continua seu vlog e chega a 16 episódios. Ele fica cada vez mais frustrado e alucina. Então, ele tenta ocupar seu tempo com várias atividades para não enlouquecer. Ele finge tocar guitarra elétrica e joga beisebol. Mas ele percebe que está apenas tentando enganar seu cérebro. Ele quebra o vidro e, inesperadamente, o som atrai um zumbi sem querer. Que surpresa! Uma garota zumbi aparece na casa e Aidan consegue nocauteá-la com seu taco de beisebol. Ele percebe que ela caiu pelo duto de ventilação de seu apartamento. Ele então usa sua prancha de surf para bloquear a ventilação. Algum tempo depois, Aidan recebe uma mensagem de voz de sua mãe. Ela disse que a irmã dele saiu da cidade antes que a estrada fosse fechada. A mãe disse para ele ir para a casa de sua irmã. Durante a ligação, de repente ele ouve o som do caos. Muito provavelmente, os zumbis conseguiram entrar na casa. Aidan começa a se cansar de tudo isso. Ele conta no blog uma história sobre um homem corajoso que andou por uma cidade nevada com as pernas quebradas. E ele se sente fraco por não ter coragem de sair de sua casa. Ele então pega seu taco de beisebol e decide agir. Mas quando ele se encontra do lado de fora, a realidade não corresponde às suas expectativas, e ele é imediatamente perseguido pelos zumbis assustadores. Ele consegue esmagá-los sem ser mordido e volta ao seu apartamento são e salvo. Olhando pelo olho mágico, ele viu um zumbi olhando para a porta e convidando-o para sair. Depois de mais de 1 mês, toda a cidade fica sem eletricidade. Ele acorda uma manhã e começa a olhar em volta, frustrado. Em seguida, voltamos à cena de abertura, quando Aidan decide desistir. É o dia 42 e ele perdeu toda a esperança, sem comida e provavelmente sem mais entes queridos. Mas então ele vê a figura de uma mulher morando na frente de seu apartamento. Aidan está muito animado e encantado. Ele imediatamente se levanta da cadeira e, em seu próximo blog, fala sobre a mulher que viu.
Ele prepara mensagens escritas em papel e diz que no dia seguinte tentará se comunicar com ela usando pedaços de papel. Ele descobre que o nome dela é Eva e que há pouca comida e quase nenhuma água. Por outro lado, Aida revela que ele tem muitas garrafas de água. Ele se sente muito animado porque encontrou outro sobrevivente depois de mais de um mês de solidão. Naquela noite começa a chover. Aida estende recipientes para coletar água e toma um banho. Ele também raspa a barba. No dia seguinte, ele sai na varanda e continua a se comunicar com Eva por meio de mensagens escritas. O problema é que eles não podem falar em voz alta. Caso contrário, os monstros os ouviriam. Em seguida, ele joga uma bola de beisebol amarrada a um barbante para entregar água a Eva. Infelizmente, isso atrai a atenção de um zumbi vestido com um terno chique. O zumbi parece muito bom em escalar e se aproxima da varanda de Eva. Aida imediatamente atrai o zumbi e o provoca a ir ao apartamento dela. Ao mesmo tempo, porém, os outros zumbis tentam entrar em seu apartamento pela porta. Aidan corre para manter a porta fechada enquanto o zumbi sobe na varanda. Assim que os zumbis do lado de fora param de empurrar a porta, Aidan pega seu bastão de beisebol. O zumbi bate no vidro com a cabeça e cai no chão. Depois disso, Aida acaba com ele. Aparentemente, zumbis são muito fracos e não suportam golpes físicos. Naquela noite, Aida não consegue dormir porque ficou sem comida. Ele decide sair e verificar os outros apartamentos. Quando ele sai silenciosamente e pega as chaves do vizinho morto na frente de sua porta, ele é visto por zumbis que começam a persegui-lo. Ele então corre para a casa do vizinho e descobre que o vizinho é um alpinista, e quando está prestes a pegar a corda, um zumbi surge do nada e corre em sua direção. Felizmente, Aida encontra a picareta do alpinista e a mata. O protagonista encontra comida e imediatamente volta para casa pelo corredor. Entre os itens que ele encontrou, há 2 walkie-talkies que ainda podem ser usados. Ele então decide descer e colocar um walkie-talkie no apartamento de Eva. Os zumbis o avistam, mas ele consegue se esconder nas sombras e chegar à sacada dela. Na manhã seguinte, Aidan ouve a voz de Eva no walkie-talkie. Ele está realmente encantado por poder finalmente falar com Eva. Ela diz a ele que o viu ontem à noite e agradece o ato de coragem. Os dois continuam conversando por horas, cada um contando suas próprias vidas. À medida que a história avança, Aidan percebe que o suprimento de alimentos está acabando novamente. Ele então decide chegar a outro apartamento pela ventilação. Enquanto ele rasteja, ele descobre um zumbi morto que não está claro como ele entrou lá. Eventualmente, Aidan encontra um apartamento e desce. Ele olha em volta e não sente nada. O apartamento ainda não está contaminado por zumbis. Ele vai para a cozinha e encontra o céu. Ele encontra muita comida e gosta de um pouco. Em seguida, ele entra em contato com Eva e informa o que encontrou. A garota está furiosa porque Aidan saiu sem dizer nada. Eva diz que gostaria de ir ao apartamento dele porque ele não se sente mais seguro sozinho, já que os zumbis continuam subindo. Aidan então diz que encontrou a geladeira que estava bloqueando a porta e percebeu que havia alguém na casa. Na verdade, ele olha um pouco em volta e encontra outro sobrevivente. O homem o ameaça com uma arma que ele mesmo fez. Aidan o convence de que ele não é um zumbi. O homem percebe que tem um ferimento no braço, mas Aidan diz que o pegou enquanto engatinhava. O idoso abaixa a arma e eles começam a conversar. Acontece que o nome dele é Edward, e ele entrou neste apartamento depois que a pandemia estourou. Ele diz que encontrou o dono já morto e o empurrou para o corredor. Edward pergunta se ele está sozinho porque o ouve falando com alguém. Aidan mente que ainda não conheceu ninguém e que está falando sozinho. Então o ancião pergunta se ele já foi morto, e Aidan confessa que sim, e Edward não reage positivamente. Mais tarde, Edward permite que Aidan tome um pouco de sua comida e uma bebida alcoólica. Edward percebe o taco de beisebol de Aidan e o acerta na cabeça com ele. Aidan perde a consciência e acorda no quarto ao lado de um zumbi amarrado. O zumbi implora que ele a mate. Ela é a esposa de Edward. Descobrimos que Edward tem um propósito específico. Ele não quer matar sua esposa e quer mantê-la viva na esperança de encontrar uma cura. Até agora, ele a fez ingerir os 2 cães fiéis que ela tanto amava. Mas agora ele quer fazer sua esposa devorar Aidan. Aidan implora para ele deixá-lo ir. Ele tenta convencer-no de que vai se arrepender e se sentir culpado. Mas Edward não tem intenção de liberá-lo e oferece analgésicos a Aidan para que ele sinta dor quando a mulher o comer. De repente, Edward ouve o barulho de zumbis batendo em sua porta. Quando Edward corre para a porta,
Aidan tenta se libertar e consegue. Edward entra na sala, e Aidan se esquiva do ataque e o arremessa em sua esposa. A mulher começa a tirar o sangue do pescoço dele. Aidan então entra em contato com Eva, que diz a ele que um zumbi conseguiu entrar em sua casa. Aidan não pensa muito sobre isso e vai para o corredor para chegar à varanda. Ele desce e se encontra cercado por zumbis por todos os lados. Ele encontra um rifle carregado e atira em dois zumbis enquanto vários outros pulam das varandas em busca dele. Aidan então foge e começa a subir para chegar à varanda abaixo de Eva. Mas no processo, um zumbi estava subindo atrás dele, e Aidan teve que cortar metade da corda feita de pano. Ele então diz a Eva para descer porque os zumbis estão prestes a pegá-la. Eva entra e os dois unem forças pela primeira vez. Depois disso, a dupla correu pelo corredor até o apartamento de Aidan. No caminho, eles desviam de muitos zumbis e conseguem chegar à porta do apartamento vivos e bem. Mas quando Eva consegue entrar com segurança no apartamento de Aidan, ele, por outro lado, começa a lutar contra um dos zumbis do lado de fora. Ele finalmente o derrota, mas depois se encontra cheio de sangue. Ele acredita que foi infectado e diz a Emma para ficar longe dele. Ele passa a ela um grande galho de árvore e diz a ela para matá-lo antes que ele se torne um zumbi. Eva se recusa e fica repetindo que ela não seria capaz de fazer isso. Como resultado, Aidan decide fazer isso sozinho. No entanto, quando ele tira a roupa, eles descobrem que não há hematomas ou mordidas em seu corpo. Os dois se abraçam calorosamente, mas eles ouvem que zumbis ainda estão tentando entrar na casa. Eles empurram a geladeira e continuam resistindo. Nesse momento, Aidan diz a ela que será mais fácil de agora em diante porque eles estão juntos.